Olá, comunidade, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Hired, o editorial da DIO que traz histórias inspiradoras de pessoas que tiveram suas vidas transformadas através da tecnologia. E hoje a gente vai conhecer uma história muito interessante de uma pessoa que começou bem jovenzinho ali a desenvolver e hoje está trabalhando numa das nossas parceiras, uma das maiores empresas de consultoria do Brasil. Henrico, seja muito bem-vindo. Conta pra gente aqui quem é você, o que você faz hoje, aonde você está trabalhando. Obrigado, viu, Raquel? Eu me chamo Henrico, como você já introduziu. Atualmente eu estou com 21 anos e hoje eu sou analista pleno atuando na CIAT, que é, como você comentou, uma das maiores consultorias de software, não só do Brasil, mas da região Latam e de alguns outros países. E hoje a minha fronte principal de desenvolvimento é com o Bradesco, atuando com sistemas legados. E me fala uma coisa, Henrico, como que você conheceu a DIO? E o que te motivou a criar uma conta aqui na nossa plataforma e posteriormente ser assinante? É muito engraçado, na verdade, porque a DIO ela me foi introduzida de uma forma quase que automática. Eu faço parte de um programa que o pessoal do estado de São Paulo provavelmente vai conhecer, onde o Centro Paula Souza, ele organizava carreiras técnicas, né, o ensino médio técnico, as ETECs, num modelo de extensão. O que isso significa? Você fazia as ETECs pelo Centro Paula Souza e você já ia direto para a FATEC, que é a Faculdade Tecnológica aqui do estado de São Paulo. E quando a gente começa esse programa na minha cidade, nós somos a segunda turma, um dos requisitos que nós tínhamos lá atrás, já com 14, 15 anos no ensino médio, era os cursos da DIO, numa fase bem elementar da plataforma ainda, mas os cursos da DIO contavam as horas que a gente utilizava dentro desses programas para poder passar efetivamente nesse modelo de extensão para ir para a FATEC. Então, basicamente, todo mundo da minha sala foi introduzido na época e a gente consumiu desses diversos cursos, a gente tinha uma lista dos acessos ali e eu acabei me aventurando um pouco mais ali, dando uma mexidinha a mais. Isso se estendeu um pouco durante ao longo dos anos. Que legal. E ali dentro da plataforma, sendo assinante, isso te ajudou a conquistar o emprego que você tem hoje? Me ajudou bastante. Na verdade, quando eu começo, né, na DIO, como eu comentei ainda numa fase mais elementar, eu consumi bastante dos conteúdos gratuitos até o dia que eu fiz um bootcamp. Eu não vou me recordar agora qual foi esse primeiro bootcamp, mas através desse bootcamp que eu tive a visibilidade inicial, né? Então eu acabei me destacando em um desses bootcamps, que fez com que eu recebesse aquelas ofertas que a gente tinha em relação ao Pro, em relação ao Global, o que me fez pensar na época, mas ainda não foi o momento onde eu adquiri, que ainda estava um pouco fora da minha realidade. Porém, graças a essa iniciativa, né, eu decidi um dia que eu ia trazer para nós para um evento tecnológico dentro da minha faculdade. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia trazer o Haru para dar uma palestra na minha faculdade e eu comecei a importunar ele em todas as redes sociais que existiam, no LinkedIn, no número pessoal dele que a gente tinha acesso. Cara, eu comecei a importunar ele, importunar ele. Eu acho que eu demorei uns 20 dias mandando mensagem, devo ter aqui até hoje. Até o dia que ele respondeu e disse assim, cara, onde você estuda? Eu falei assim, cara, eu sou de Sorocaba, sou do interior, a gente vai ter aqui uma semana de tecnologia, vai ser bom pra DIO, cara, vem aí fazer, vai ser um negócio legal. E ele veio, e eu não pude participar da palestra que eu mesmo organizei, por conta do urgência, mas essa iniciativa fez com que eu fosse convidado para participar do GWT Awards, que foi o momento ali realmente divisor de águas, onde eu conheci realmente o que era de I/O mesmo em escala, eu conheci os grandes parceiros, conheci diversas figuras importantes lá, né? A gente viu diretores do Bradesco, a diretora da Microsoft aqui no Brasil. Então, assim, foi um evento que mudou muito, sabe? Fui super bem recepcionado, e a partir daí, quando eu voltei com uma cabeça diferente, e foi logo quando entrou aquela promoção da DIO Global, e foi no momento em que eu me tornei vitalício naquele dia, e onde eu comecei ali a aproveitar dos recursos extras que eu adquiri. Nossa, que legal. Falando em GWT, é um evento incrível mesmo.
E Henrico, ali nos seus estudos dentro da DIO, qual que foi a tecnologia assim que você escolheu? E essa é a tecnologia com a qual você trabalha hoje? Quando eu comecei na J.I.O., eu me surpreendi por conta das extensões relacionadas a game developer, porque eu comecei nessa carreira, né? Eu comecei muito cedo como game developer, fiz vários e vários anos de cursos privados, e durante muito tempo foi o que eu consumi de conteúdo. Só que quando eu estava próximo ao final do meu ensino médio técnico, eu decidi de forma drástica fazer uma mudança para o Java, né? Eu já tinha experiência com C Sharp, que querendo ou não também é uma linguagem forte em programação orientada a objetos, então eu imaginei que seria uma migração que não me custaria tanto, e eu decidi apostar no Java, a indicação de alguns contatos que eu havia feito, e a partir daí eu me dediquei 100% ao Java, que é a tecnologia com a qual eu trabalho hoje. E falando um pouquinho de CI&T, como que foi? Você conheceu a empresa através do Bootcamp? Como que foi entrar no processo seletivo até receber a notícia esperada de que você havia sido contratado? Cara, então foi muito engraçado porque os bootcamps eles formaram uma base tecnológica muito boa para mim. E graças a diversas participações, eu não conheci eles através do próprio bootcamp, né? Mas eu consegui refinar muito o que eu aproveito demais hoje, que é o meu LinkedIn. Meu LinkedIn hoje ele é uma das ferramentas mais importantes que eu tenho no meu arsenal como desenvolvedor, e eu sou um desenvolvedor muito presente, muito comunicativo, no sentido de que eu sempre fui muito engajado e eu recebia diversos convites para entrevista, não significava que eu passava neles, mas eu recebia. E eu comecei, e a partir do momento em que eu tive acesso a essas entrevistas de outras empresas também, foi no momento onde eu percebi um gargalo, onde eu comecei a identificar que o meu nível técnico não era o suficiente, e foi aí quando eu retornei realmente para os estudos, onde eu retornei para alguns bootcamps, graças ao Global, eu tive acesso a alguns cursos mais específicos, algumas coisas para realmente cobrir essas lacunas que eu tive, e bem no começo desse ano, eu recebi, né, essa oferta para poder fazer entrevista com a CIT, e confesso que nesse momento eu já estava bem confiante, já estava mais confiante, já estava mais bem posicionado. Foi uma entrevista assim que surgiu de supetão, então eu não tive tempo de me preparar muito bem, com base na descrição deles. Mas, cara, foi super legal, foi uma entrevista assim, super dinâmica. E foi uma entrevista para um cargo já mid-level, né? Então foi uma entrevista diferente. Por mais que eu já tivesse feito algumas entrevistas para mid-level, foi ali realmente onde eu consegui inaugurar mesmo. Porque a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre você atuar numa software house, querendo ou não, tem uma escala menor, e você cair numa consultoria onde a gente está falando de Ambev, de Bradesco e de clientes gigantescos, né? Sim, com certeza. E falando de clientes gigantescos, é um mercado assim que está exigindo cada vez mais o uso de IA. Com a ajuda da DIO, você se sentiu preparado para trabalhar com IA? Porque esse foi um módulo do Bootcamp da Cienti, correto? Sim, isso. E E isso é muito legal, cara, porque a gente tem visto cada vez mais essa iniciativa, porque é muito engraçado, porque as pessoas às vezes consomem o conteúdo da DIO e de outros conteúdos tech, e eu já ouvi isso muitas vezes, porque como eu estava na universidade, eu tive meus calouros, a gente conversava bastante sobre isso, que às vezes dá a impressão de que o comunicado que uma empresa quer passar, tipo, tal coisa é importante, nem sempre o pessoal leva a sério. Só que hoje, estando na interna, né, estando tratando dessas duas gigantes empresas, que é o Bradesco e a CIT, tem sido muito frisado internamente essa questão da inteligência artificial. As squads têm se tornado cada vez mais híbridas, ou seja, atuando com agentes, atuando com soluções customizadas, utilizando inteligência artificial não só para desenvolvimento. E com certeza a DIO contribuiu muito para isso. Inclusive, é engraçado porque até hoje, quando surge uma demanda de uma tecnologia que a gente desconhece, eu ainda vou até a DIO para procurar, ver se tem algum conteúdo com isso, como por exemplo foi com o Terraform, que é um conteúdo bem exclusivo que a DIO tem ali no global, mas com certeza contribuiu bastante e tem sido uma coisa que várias empresas de vários nichos diferentes, tanto que uma é consultoria e a outra é uma fintech, têm exigido cada vez mais dos seus desenvolvedores. E Henrico, além da inteligência artificial, algo que eu vejo assim como muito importante é o inglês. Dominar esse idioma é algo fundamental hoje, né? Você faz uso dessa ferramenta dentro da sua assinatura? Você utiliza no seu dia a dia o inglês? Eu utilizo no meu dia a dia o inglês,
mais na questão de leituras mesmo, por conta da questão de documentações e etc, porque eu prefiro o inglês. No meu caso, eu utilizei as aulas de inglês da DIO Global, mas eu não fui até o final da trilha, porque no meu caso eu já vim fluente em inglês, eu já era fluente, isso há muitos e muitos anos atrás. Então, para mim, serviu muito como aula de conversação. Mas um detalhe muito legal que eu tenho, quando eu ainda não era um desenvolvedor empregado, eu dava aulas de inglês para alguns alunos privados, alguns amigos meus, e na época eu fiz um exercício muito divertido, onde eu agendei uma aula de conversação dentro da DIO Global, e eu trouxe um dos meus alunos de forma remota na reunião para conversar comigo através do Discord, conversei com o professor na época, e foi um super proveito assim, para o pessoal que está entrando na carreira de tecnologia, pessoal que tem um pouco menos de expertise em inglês, com certeza é um recurso que, pelo que está sendo ofertado, né, até porque hoje em dia uma escola de idiomas é um investimento pesado, cara, contribui bastante, de verdade mesmo. Que legal, muito legal essa história, Henrico. Saber assim que tão novinho você já teve essa iniciativa de buscar e ir atrás e começou a sua carreira dessa forma. Uma última pergunta. O que você diria para essa galera que está entrando ou que está fazendo troca de carreira? A galera que está com medo de começar, você tem algum conselho baseado na sua história e na sua experiência? Cara, vai parecer. Eu vou ter que falar vários clichês aqui, porque a gente não consegue escapar disso. E eu já tive na posição de estar começando, e eu também ouvi esses clichês e muitas vezes pensava que isso não era uma verdade. Mas tem uma frase que eu gosto muito, eu não vou lembrar de onde veio, que é: a tecnologia, ela é para todo mundo. Só que nem todo mundo vai ser para tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente subestima o quanto que a gente vai ter que trabalhar por isso. E não dá para dizer que a gente não vai ter fatores de sorte ali no meio do caminho. Mas o que eu encaro como sorte é realmente o que a gente consegue absorver de oportunidades com base no quanto a gente se esforçou, sabe? E assim, hoje, cada vez mais a DIO oferta conteúdos gratuitos para todos os lados. Então, assim, é uma coisa que te coloca muitas etapas para frente, sabe? E hoje a gente tem visto cada vez mais um movimento contrário do que a gente vê nas redes sociais. A bolha dev, né, que é o que a gente chama, a comunidade nas redes sociais cada vez mais reclamando sobre posições de júniores. Só que estando internamente, a gente tem tido cada vez mais reuniões durante a semana, indicando que essas grandes empresas estão mudando as agendas, estão trazendo para dentro dos times cada vez mais júniores. Então aí a gente tem uma estatística interna que eu não posso estar comentando, mas a gente tem feito reuniões que enfatizam isso de que, pô, a gente tem uma meta de júniores para bater, a gente está trazendo, a gente vai promover estagiários, e isso numa empresa que tem 20 mil colaboradores. Então, assim, a gente está falando de um mercado que tem se aquecido cada vez mais e que cada vez mais vai depender de pessoas que mostram essa iniciativa e que não são mais somente desenvolvedores técnicos, mas que são solucionadores de problemas. É isso aí. Henrico, eu agradeço demais a sua participação em ter compartilhado com a gente a sua história. Eu fico muito feliz de saber que, como parte do time de I/O, a gente contribuiu para que a sua história fosse diferente. E você aí que está assistindo a gente, se você quiser ter uma história também diferente como a do Henrico, vem para a DIO. Eu te vejo no próximo Hired.